Bendito seja Deus e sua fidelidade. Foi declarado aqui com toda clareza que Ele não permite que sejamos provados acima de nossas forças. Podemos dizer isso também com relação às tentações. Nós conhecemos esta máxima. Nós nunca somos tentados acima das forças que Deus coloca à nossa disposição, no final das contas. Nunca somos tentados acima de nossas forças, é claro, entendamos bem, nós nada podemos sem Jesus, sem mim nada podeis fazer, é o que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo João. Sem mim nada podeis fazer. Ora, isso se aplica a tudo, e de maneira particular às realidades espirituais, às realidades sobrenaturais, trocando em miúdos, algo que já consideramos aqui muitas vezes e de tantos modos. Não podemos nos converter, de fato, sem a ajuda do alto. Não podemos nos salvar sem a ajuda do alto. Não podemos nos santificar sem a ajuda do alto. Não podemos triunfar sobre as tentações, sobre os pecados sem a ajuda do alto. Então, devemos compreender, é claro, esta máxima bíblica da seguinte maneira: não somos tentados acima de nossas forças, porque Deus nos dá a força para vencermos o mal. É claro que nós temos que recorrer a Ele, e recorrendo a Ele devidamente, tudo podemos, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, não é assim? Isso colocando em conexão todas essas máximas bíblicas num todo harmonioso e coerente. Falando de tentação, continuemos, caros fiéis, a reflexão já iniciada aqui em tempos idos. Antes de desenvolver o tema que eu tenho para hoje, que é bastante prático com relação à luta contra as tentações, vamos lembrar do que se trata no final das contas. O que é a tentação? Quando falamos de tentação, quando as Escrituras falam de tentação, isso significa o que exatamente? Isso significa convite, solicitação, proposição para cometer o mal moral, o pecado. Convite para pecar, simples assim. Solicitação, através de um processo de sedução. Somos tentados a fazer aquilo que não deveríamos fazer, com relação à ordem que Deus estabeleceu. A fazer algo que se opõe à sua lei, à sua vontade, aquilo que é o bem, aquilo que é justo, aquilo que é a ordem sabiamente e eternamente estabelecida por Deus. Ou seja, o pecado moral, aquele pecado, aquele mal que nós chamamos de absoluto, porque Deus não pode desejá-lo nem como meio, nem como fim, já que o pecado, ele é, por definição, negação de Deus. O pecado é ofensa a Deus. É claro que nós o apresentamos como transgressão de um mandamento divino. Ora, quem diz transgressão de um mandamento, sabendo que o mandamento de Deus expressa de maneira tão assim profunda a vontade universal de Deus para todos nós, e que a vontade de Deus revelada, a vontade de Deus significada, como se chama tecnicamente, expressa de uma maneira especial o ser de Deus, negar na teoria ou na prática esta vontade de Deus significada significa negar o próprio ser de Deus. Então, se nós cometemos o pecado pela transgressão do mandamento, nós estamos negando o próprio Deus. O pecado é negação de Deus. Lembrando que Deus não pode pecar porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode querer o pecado nem como meio, nem como fim, mesmo que Ele permita que aconteça, respeitando o uso imperfeito, é verdade, do nosso livre-arbítrio, porque sabe tirar disso bens que superam em muito o mal que nós cometemos. Mas, de novo, insisto, Deus não quer o pecado nem como meio, nem como fim. Portanto, não é Ele quem nos convida a pecar. A tentação nunca vem de Deus. Vou lembrar algo que disse há um tempo atrás. Se não vem de Deus, vem de quem? Vem, é claro, dos inimigos da nossa alma, dos inimigos da nossa salvação, dos inimigos de Deus. Classicamente, biblicamente falando, isso nós encontramos facilmente nas Escrituras, na tradição apostólica, no magistério, no ensinamento dos doutores. Falamos de 3 grandes inimigos. Consideramos até recentemente isso há poucas semanas atrás. Quais são? Quais sejam? O mundo, a carne e o demônio. É necessário explicar ainda mais uma vez, que talvez não tenhamos bem claramente os conceitos, né? O que significa mundo? O mundo não é o planeta Terra, mundo não é a totalidade dos seres humanos. Mundo é aquilo que na convivência humana, na sociedade humana, se opõe a Deus, simplesmente. Se opõe a Deus, se opõe ao Cristo, se opõe ao Espírito Santo, às obras do Espírito Santo, à Igreja de Cristo, sua esposa, aquela que tem por cabeça, sendo o corpo místico de Cristo, o próprio Cristo, aquela que, sendo esposa de Cristo, foi instituída para prolongar a sua ação de salvação na terra. Enfim, não quero entrar nesse tema,
que merece uma consideração mais detalhada em outra ocasião. O mundo significa oposição a tudo aquilo que se refere a Deus diretamente, a sua obra de salvação e de santificação, simples assim. Tudo o que na sociedade humana, sob todas as suas formas, em todas as dimensões do nosso viver social, cultura, leis e assim por diante, tudo que se opõe a Deus e as coisas que se referem a Deus e a sua obra de salvação e santificação, isso é mundo. Pronto, relembramos o conceito. O que significa carne? Carne, é claro, não é o tecido. Carne significa a condição humana, é uma expressão bíblica, mística, espiritual, profunda. Quer dizer a nossa condição humana profundamente ferida, enfraquecida, marcada pelo pecado original, enfraquecimento, ferimento, fortalecidos pela soma dos pecados pessoais. É aquela tendência a ir contra a vontade de Deus, aquela tendência em nós que contraria as orientações, as moções do Espírito Santo, aquilo que se opõe às obras do Espírito Santo na nossa vida, aquela tendência bizarra a ir contra a finalidade última da nossa existência. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, traduziu com as seguintes palavras: eu não entendo o que acontece, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Que força de contradição é essa? Essa força de contradição é justamente essa fraqueza causada pelo pecado original e reforçada pela soma dos pecados pessoais. Aqui correspondem as 3 expressões de concupiscência: a concupiscência da carne, propriamente dita, a concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso é a carne, só para lembrar. E o que é o demônio? Ora, o demônio é um ser espiritual, real, ser pessoal, dotado de inteligência e vontade, puramente espiritual, decaído, corrompido e corruptor. E ele não se cansa de ir rondando, procurar um a quem devorar. Ele nos tenta, com certeza. Tendo lembrado isso, caros fiéis, o que eu gostaria de apresentar para a nossa meditação espiritual hoje é algo bem prático. Tendo em vista a tentação e tendo em vista que a tentação é o acesso que nos dá o pecado, no sentido de consentimento que damos à tentação, o pecado é a tentação aceita, a tentação consentida, e sabendo que nós existimos para a finalidade suprema da nossa existência, glorificar a Deus, e buscar a união com Deus, buscar o bem maior, que é a nossa participação na vida divina, na natureza divina. Ora, o que se opõe a isso, o que se opõe a esse amor a Deus, é essa nossa condição de união com Deus, é o pecado. Então dizer, caros fiéis, bem simplesmente, que amar a Deus sobre todas as coisas, ou pelo menos buscar fazê-lo, significa combater ferozmente aquilo que se opõe a isso frontalmente, que é o pecado. Ora, se temos alguma dúvida, basta olhar, por exemplo, a expressão suprema deste combate, a expressão suprema deste amor divino, que dá a glória a Deus e que nos favorece tanto, nos dando acesso à vida eterna, que é a cruz, o amor de Deus manifestado na cruz. Na cruz, Deus manifestou o amor imenso que tem por nós. O amor imenso. Imenso é pouco dizer. E, ao mesmo tempo, a aversão, o ódio de aversão que tem pelo pecado, que nega a Deus e nos estraga. Pois bem, então, no final das contas, a nossa vida espiritual consiste em buscar amar com a ajuda de Deus, a Deus sobre todas as coisas, o próximo, segundo Deus, e a nós mesmos, da mesma maneira. E para isso, negativamente falando agora, combater aquilo que se opõe a isso. Para isso devemos, então, combater as tentações, ou melhor, resistir às tentações. Essa é a segunda parte, e isso é o que eu proponho para nós de maneira prática. Como fazer? Como lidar com as tentações? Vamos considerar 3 momentos, caros fiéis. Antes da tentação, durante e depois. Combinados? O que devemos fazer antes da tentação? Para simplificar bem, vamos lembrar daquela frase maravilhosa de Nosso Senhor, como todas, aliás. Frase que resume muito bem o conjunto daquilo que devemos fazer previamente. O que ele disse? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ora, tudo está aí. É claro que sem oração, como eu já lembrei, caros fiéis, fica muito complicado, não, é impossível vencer o conjunto das tentações. Sem a ajuda que vem do alto, lembremos-nos, sem mim nada podeis fazer, sem a ajuda que vem do alto não dá. Nos lembra a teologia, a boa teologia. Nós precisamos, para vencer o pecado, vencendo as tentações das chamadas, tecnicamente falando, graças atuais eficazes. As graças atuais eficazes só vêm pela oração. Isso nos lembra aquela máxima da vida espiritual: quem reza se salva, quem não reza
Quem baniu a oração não se salva. É uma máxima da espiritualidade católica, cristã. Quem reza se salva, quem não reza não se salva. Nós nos lembramos da oração do Pai Nosso, e que no Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina a pedir para que Deus nos dê condições de não ceder à tentação. Não nos deixeis cair em tentação. É algo que deve ser pedido. Lembremos-nos, caros fiéis, a oração do Pai Nosso contém aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante a ser pedido. E dentre aquilo que é o mais importante, nós devemos absolutamente recorrer a Deus para que Ele nos ajude a não sucumbirmos. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, nós imploramos. É claro que nós, na oração, nos voltamos diretamente para Deus Pai, por meio de Jesus, nos dirigimos a Jesus Cristo, Ele mesmo, e recorremos ao Espírito Santo. Mas nós podemos também recorrer aos amigos de Deus, por exemplo, em primeiro lugar, a Rainha dos Santos todos, Nossa Senhora. Estamos aqui na casa dela, Nossa Senhora do Rosário, então vamos considerar mais uma vez algo importante. Se uma só Ave Maria bem rezada já faz toda a diferença no sentido de nos obter favores pela intercessão poderosíssima de Nossa Senhora, o que dirá 3 Ave Marias? Conhecem a devoção das 3 Ave Marias? Rezar aquelas 3 Ave Marias de todo o coração em honra à Santíssima Trindade antes de dormir ou em qualquer outro momento do dia. É uma devoção muito salutar e que nos obtém, pela intercessão de Nossa Senhora, pela misericórdia de Deus, pelo seu poder, muitas graças. Se assim com 3 Ave Marias, imagina um terço, imagina um rosário. Mas onde está, caros fiéis, esse nosso empenho em recorrer aos céus dessa forma, recorrendo a Nossa Senhora? Muitas vezes, eu falo como padre, é algo bem concreto, as pessoas se queixam, mais uma vez tenho caído, mais uma vez, etc. E a gente vê que, por exemplo, uma das causas dessas quedas repetidas e frequentes é o pouquíssimo, parco recurso à oração. Ora, meios tão poderosos ao nosso alcance, nós tratamos deles como se fossem um nada, muitas vezes. Entendem? Estou falando de uma maneira geral, não apontando o dedo para ninguém, em particular. Recorrer a Nossa Senhora, mas podemos recorrer aos outros tantos santos, e claro, que a gente não se esqueça, nesse particular, do anjo da guarda. Como recorrer ao anjo da guarda nos ajuda a resistir às tentações, a nos preparar para a vinda delas e ficarmos firmes e fortes. Quer dizer, recorrer a Nossa Senhora e ao anjo da guarda antes das tentações e também durante, devo dizer. Sem falar de outras devoções, Santo Tomás de Aquino, São José, São Francisco e assim vai. Na hora, caros fiéis, de lutarmos contra o mal maior, porque é assim que ele é apresentado. Na hora de buscarmos aquilo que é o mais importante, vale a pena investir todas as forças, que é o que não está acontecendo muito. Nós somos muito hábeis, bastante capazes de investir tempo, energia, recursos em tantas coisas terrenas e de maneira muitas vezes até bem generosa, heróica. Ora, por que não, num plano mais elevado, no plano sobrenatural, por que não fazemos a mesma coisa? Não é? Com relação ainda ao período que precede as tentações, é claro que nós temos que nos preparar, não só pela oração. Nosso Senhor fala de vigilância. Vigilância significa aquela atitude de alerta, que prevê as astúcias, por exemplo, do demônio, que prevê justamente as situações perigosas, que já identifica de antemão aquilo que nos leva ao pecado, as chamadas ocasiões próximas de pecado, ou até mesmo aqueles pequenos fatos que nos levam para as ocasiões próximas. Nada melhor do que o estado de alerta para poder perceber como a coisa se desenrola e ficarmos atentos para não cairmos no buraco. Ora, estado de vigilância, estado de alerta. É claro que as virtudes que estão na base deste estado são principalmente humildade e prudência. A prudência, por exemplo, que nos ajuda a identificar as ciladas do inimigo, do tentador. A prudência, por exemplo, que nos ajuda ainda a preparar um terreno favorável para a vitória através da fuga, da ociosidade e da intemperança. Porque é bem sabido que quanto mais a gente se entrega à ociosidade, mais facilmente caímos. E a mesma coisa com relação à intemperança. Não é? Uma pessoa que se entrega à gula vai ter muitas dificuldades em triunfar sobre outras tentações.
Bom, isso tudo com relação, algumas ideias com relação ao que nós podemos e finalmente devemos fazer para nos preparar, para triunfar sobre as tentações. E quando elas se apresentarem? Quando elas se apresentarem, ora, a atitude é uma só, resistência. Seja ela direta, seja ela indireta. O que é resistência direta? É fazer o contrário daquilo que nos é proposto. Não é? Por exemplo, a tentação de não cumprir o preceito dominical. Vou fazer o contrário, vou cumprir o preceito dominical. A tentação, por exemplo, de falar mal de alguém. Vou falar bem dessa pessoa, de propósito. A tentação de não realizar aquele gesto de caridade que eu posso e devo fazer. Vou fazer. Não é? A tentação, por exemplo, de responder de maneira impetuosa a uma provocação. Num gesto de cólera, de profunda impaciência. Respondendo de maneira impetuosa e refletida. Ora, quantos erros e quantas coisas depois das quais nos arrependemos porque fomos impetuosos. Ora, então, ao invés de querer fazer de maneira impetuosa, eu vou provocar em mim aquela lentidão para refletir mais e melhor. Não é? Bom, acho que entendemos. A maneira prática de resistir à tentação é justamente decidir-se, com a ajuda de Deus, já nos preparamos para isso, para fazer o contrário daquilo que nos é proposto. E o que significa resistência indireta? Ora, é uma técnica que se aplica especialmente aos pecados interiores, contra a fé e contra a pureza. Porque é bem verdade que a resistência direta, isso é experiência humana, a resistência direta aos pecados interiores, aos pecados contra o 9º mandamento e contra o 1º mandamento interiores, no que diz respeito à fé. Ora, quanto mais nós resistimos diretamente, mais nós intensificamos justamente aquela impressão da tentação sobre nós. Não é uma boa estratégia. A melhor estratégia com relação aos pensamentos contra a castidade, a pureza, é simplesmente o desprezo de tais sugestões. Ignorar de maneira a desprezar completamente. E a maneira mais prática de fazer isso significa colocar algo no lugar, porque a natureza tem horror ao vazio. Então nós colocamos algo no lugar, ou melhor, nós colocamos o foco da nossa atenção em outra coisa. Algo que nos seja interessante, é claro, algo que seja bom. Dentre as coisas boas, aquilo que é mais elevado mereceria justamente a prioridade, elevar diretamente o coração para Deus, isso é muito importante. Mas até mesmo um objeto honesto, natural, de reflexão já nos ajuda. Por exemplo, eu tenho um projeto, um trabalho, algo que me motiva muito. Então eu me decido, por exemplo, pensar nesse projeto, pensar naquela atividade, ajudar alguém, aquilo que, sendo temporal e terreno, sendo honesto, ocupa, entende, a minha atenção. Eu faço diversão, eu me distraio daquela sugestão maléfica, eu faço diversão, eu mudo o foco. É a melhor maneira de triunfar sobre esses pecados interiores. Isso é o que significa resistência indireta. Bom, para não prolongar demais, vamos à última parte, só para concluir. E o que eu faço depois da tentação? Ora, depois da tentação são 3 as situações. Na verdade, são 2, fundamentalmente, mas vamos lá. Ou eu venço a tentação. Se eu venci a tentação, ótimo. É para isso que Deus permitiu que ela acontecesse naquele momento. Para que eu lute contra ela e, lutando na graça, vença, triunfe e cresça na graça e saia melhor. Porque, na verdade, Ele permite esse combate para que eu, vencendo, saia melhor, mais fortificado, mais santificado. Cresça em graça nessa vida e em glória na outra. Agora, pronto, está resolvido, Monsenhor? Não, não está resolvido. Porque quando eu venço a tentação, o que acontece muitas vezes? Nós nos esquecemos de fazer algo muito importante, prestem atenção. Nós nos esquecemos de agradecer a Deus. E é muito importante agradecer a Deus. É, na verdade, uma espécie de reforço da atitude e virtude da humildade no pós-tentação. Entende? Algo que nos prepara, inclusive, para outros combates. O agradecimento, a ação de graças é algo fundamental. E reparem como nós nos esquecemos. Pronto, aconteceu a vitória, está tudo bem, ganhei. E cadê que nós agradecemos? Reconhecendo que, no final das contas, essa vitória nos foi possibilitada por Deus. Eu só fiz cooperar. Muito bem, no caso de que nós, infelizmente, caiamos,
No caso, por exemplo, de sucumbir à tentação, qual que é a atitude? Armar-se, é claro, de humildade, de coragem para a reconciliação com Deus e não ficar demorando, não. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo. Como depois eu vejo isso? É uma coisa prioritaríssima. Como depois eu vejo isso? Se eu busco amar de verdade a Deus sobre todas as coisas, esse amor já, da maneira como ele se apresenta, é prioridade zero. Então isso deve justamente condicionar nossa busca de retorno a essa nossa intimidade com Deus, a reconciliação com Deus. Então, além das virtudes de humildade e coragem, vamos dizer assim, força para poder, porque é preciso muita coragem, humildade e coragem para reconhecer o seu pecado, dobrar a nuca e ir lá e pedir perdão. Não é verdade? Eu sei como é que é. Além dessa virtude, tem uma que é fundamental para a reconciliação, que é a virtude da penitência. Virtude da penitência que significa a dor, virtude que causa em nós a dor pelo fato de ter ofendido a Deus por causa do pecado, e ao mesmo tempo o propósito de não mais ofendê-lo. Mas existe ainda uma terceira situação, que é aquela em que nós não sabemos se caímos ou não. Não é? Porque, afinal de contas, é importante lembrar, caros fiéis, isso tem sido causa de muita preocupação para as pessoas, principalmente aquelas de consciência mais delicada, até mesmo tendendo ao escrúpulo. Eu não sei, eu estou na dúvida. Não é? É importante lembrar o seguinte princípio: sentir ainda não é consentir. Existe na análise do fato 3 categorias, o que se chama de movimento primo-prime, movimento segundo-prime e ato segundo. O que é o movimento primo-prime? É aquela coisa completamente involuntária. Sabe quando vem do nada e você é involuntário, irrefletido e involuntário, não tem nenhuma valoração moral. Não é matéria de culpa para a pessoa. Né? Não é imputado à pessoa. Porque ela não tem responsabilidade por aquilo que é inconsciente e involuntário. Esse é o movimento primo-prime. E é claro que a coisa se apresenta, lógico, assim, em primeiro lugar. Consentir significa, depois de ter caído a ficha, sabe quando você se dá conta, você fala, peraí, esse pensamento que está acontecendo aqui, não, isso aqui não está de acordo com Deus. Caiu a ficha, você então entrou no estado de consciência do que acontece. Então, o que você fizer agora, com essa consciência, de forma deliberada, isso te é imputável, isso é o consentimento. E não aquele primeiro movimento inconsciente e não deliberado. Mas existe aqui um meio termo ainda, que é o tal do movimento segundo prime, em que a consciência ainda não é perfeita, nem a deliberação é perfeita. É aquela situação de meia luz. Como a gente faz para discernir nesse caso? O critério fundamental é o seguinte, em regra geral, depois na prática a gente vê como aplicar isso, em regra geral, uma pessoa de consciência relaxada e que, por exemplo, comete pecados mortais frequentemente, ora, a presunção é de que tenha consentido. Uma pessoa ao contrário de que, por exemplo, se deixa pautar por aquele princípio de São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar, e tem consciência delicada ou tendente ao escrúpulo, a presunção é de que não tenha consentido. De qualquer maneira, para que tenhamos essa garantia, é muito importante que a pessoa recorra ao diretor espiritual e ao seu confessor. Daí a importância desses apoios da graça. E é claro que o diretor espiritual e o confessor, de maneira conscienciosa, vai ajudar a pessoa a discernir. De qualquer maneira, caros fiéis, entenderam? Humildade do começo ao fim. Desejo de amar a Deus do começo ao fim. Não é? E o fato de colocar toda essa realidade maravilhosa de intimidade com Deus em primeiro lugar. Bom, como eu falei de Nossa Senhora e falei dos santos, então, mais uma vez, eu peço a Nossa Senhora que continue a interceder por nós. Recorramos a ela. Recorramos a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos, para que os céus venham em nosso auxílio, porque só assim, e com a nossa cooperação, nós triunfaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.